Oi, gente, tudo bem com vocês? Venho com mais um vídeo trazendo a segunda parte do meu testemunho de milagres realizados por Deus em minha vida. Que diante da nossa fé, a Bíblia pontua que precisamos apenas ter fé do tamanho de um grão de mostarda, que já é o suficiente. Imaginem vocês que o grão de mostarda ele é pequeníssimo, mas basta termos fé do tamanho de um grão de mostarda, que grandes coisas Deus realiza em nossas vidas. E assim Deus fez comigo. Deus devolveu a fortaleza das minhas pernas. Hoje eu posso andar sem me segurar em qualquer objeto que seja e sem precisar de medicamentos. Deus devolveu a fortaleza dos meus punhos e dos meus ombros, sem eu ter precisado fazer cirurgia para remover o cisto que havia em meu punho e que tinha sido declarado pelo médico que eu tinha. Deus me curou. Deus, ele me curou de uma paralisia facial sem deixar o meu rosto torto, porque ele colocou sobre o meu rosto, sobre a minha vida, as suas mãos e me curou. Porque quando eu orava ao Senhor, eu orava com tanta fé, com tanta convicção de que ele não deixaria sequela nenhuma em meu rosto. E hoje eu posso mostrar o meu rosto, a perfeição que Deus devolveu a minha face depois da paralisia facial. Hoje, com certeza, eu ainda sofro as consequências, mas são consequências de uma enfermidade que Deus não permitiu que o meu rosto ficasse deformado. E os especialistas ainda me falaram recentemente que o meu rosto tá perfeito e que muita gente não consegue se recuperar como eu me recuperei. E eu disse que tudo isso foi Deus quem fez na minha vida, que aqui foram as mãos de Deus. Porque Deus, ele realiza milagres e ele ouviu os meus clamores, as minhas orações, e eu clamava a ele com todo o anseio da minha alma, com todo o desejo do meu coração, e Deus, ele contemplou. E hoje eu estou aqui falando desse testemunho de vida para vocês conhecerem, para vocês entenderem que Deus, ele pode todas as coisas. Muitas vezes nós somos desenganados pelos médicos, mas nós temos um médico que é o médico dos médicos e médico por excelência. Jesus, ele não veio à toa ao mundo. Ele não veio à toa se passar como homem, sentir na carne o que nós sentimos hoje, para sabermos se nós suportaríamos as provações. E ele não nos dá prova não nos dá prova além da que nós podemos suportar. Então, eu estou aqui simplesmente para dizer para vocês que se vocês estão desesperados, estão tristes, desenganados pelos médicos ou pela vida, olhe para cima, olhe para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, pois o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e ele realiza nas nossas vidas o que os médicos não conseguem realizar. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, Deus realizou em minha vida. Eu perdi a minha infância toda, porque nenhum médico foi capaz de me curar que roubou que roubou a fortaleza das minhas pernas. Eu não conseguia ficar em pé, que caía, e eu vivia de médico em médico. E fui crescendo e muitas enfermidades foram aparecendo e Deus foi me curando. Há 20 anos eu sou cristã, há 20 anos eu conheço a palavra de Deus, há 20 anos eu conheço esse Deus maravilhoso, esse Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, ele é o alfa e o ômega, ele é o Deus todo-poderoso, realiza todo e qualquer sonho, todo e qualquer desejo do nosso coração. Quando nós clamamos a Ele com o coração contrito e quebrantado, Ele não resiste à nossa oração. Ele não resiste à oração de um justo. Ele contempla e responde. A Bíblia ela nos adverte lá em Colossenses 1, do 13 ao 18, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Venho mais uma vez trazer para vocês versículo bíblico para provar que realmente o que eu estou falando tem fundamento e está fundamentado na Bíblia, porque quando a Bíblia diz que ela traz Antigo e Novo Testamento, está dizendo que esses dois livros são heranças do Senhor para a nossa vida. Testamento significa herança. E herança é o que a palavra de Deus traz para as nossas vidas. Então, nela que nós herdamos tudo que Deus deixou para as nossas vidas. E diante disso, eu quero pontuar aqui para vocês que em Salmos 25, 4 e 5, diz o seguinte: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todos os dias. Aqui o salmista está pedindo para Deus fazê-lo conhecedor dos caminhos do Senhor, para que ele possa conhecer as veredas de Deus. Ele pede para ser guiado pelo Senhor, que quando ele pede para ser guiado pela verdade, ele sabe que a verdade é o Deus vivo, o Deus poderoso. E também lá em Romanos 15, 13, a Bíblia me afirma que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, quando temos plena confiança em Deus, gozo e paz nos enchem. Paulo afirma a necessidade do Espírito Santo em poder para que nós possamos viver uma vida vibrante de gozo, paz e esperança. Então, o apóstolo Paulo, aqui em Romanos 15, 13, ele declara com todas as letras que quando temos plena confiança em Deus, nós temos paz sobre as nossas vidas, nós temos gozo, nós temos alegria. E é essa paz e essa alegria que muitas pessoas estão precisando, porque andam perdidas em seus caminhos, procurando o direcionamento errado, estão desnorteados. O norte das nossas vidas tem que ser Cristo. É Cristo o norte da nossa vida. Só Ele pode mudar a nossa história. Vocês podem olhar o mundo à volta de vocês e vocês verem que o que está acontecendo é bíblico. Isso são as dores de parto, são os princípios das dores que está acontecendo e o povo está cego, não está enxergando. Mas vamos lá para o que eu ainda quero falar aqui para vocês. Em Provérbios 18:15, diz também que o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Devemos ser sábios, devemos ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer, para que o nosso coração se torne sábio diante do que a Bíblia nos remete, do que a Bíblia nos presenteia, do que a Bíblia nos traz, do que a Bíblia ela traz para o nosso coração, para as nossas vidas, para as nossas almas. É esse conhecimento que nós precisamos firmar nas nossas vidas. Lá também em Isaías 44:10 diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Quando fala de conselho, a Bíblia quer dizer que está falando do Deus onisciente e previdente, para quem não há passado nem futuro, mas que contempla tudo no eterno. Hoje, ou seja, o amanhã ele não existe, só existe o presente que é hoje, o passado já está lá atrás, já foi, e o futuro também é o hoje, porque a gente não sabe se o amanhã existe. É o único que revela seus propósitos aos seus servos, os profetas, e que cumpre fielmente a profecia. Só Deus ele tem esse poder de revelar os seus profetas e cumprir
as profecias. Não há divindade igual a ele, não há Deus além dele. No mundo existem muitos falsos profetas, mas aqueles que são cristãos, nós que somos cristãos, nós devemos ter discernimento no espírito e estarmos pautados na palavra de Deus, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, o nosso espírito logo testifica o que vem ou não de Deus. E o que vem da carne vem do maligno. Então é preciso estarmos pautados na palavra do Senhor para que possamos estar armados contra as ciladas do maligno, contra as ciladas daqueles que querem nos derrotar. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu trouxe para vocês sobre o meu testemunho de vida e o que a Bíblia nos traz.